Aqui comigo. A gente acompanhou essa semana a NRF 2026, é o maior evento de varejo do mundo que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. E para fechar a cobertura e fazer um balanço das principais novidades, eu converso com Maurício Benvenuti, ele é sócio da Startse. Maurício, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Maurício, o tema da NRF foi The Next Now. Terminada essa edição desse ano, dá para definir e dar exemplos desse próximo agora? A gente não está te ouvindo. Será que você está no mudo? Você está me ouvindo? Estava no mudo. Boa noite, Cristiane. Agora Boa noite sim. a todas as pessoas que estão aqui conosco. Cristiane, verdade. O tema deste ano da NRF foi, mais uma vez, inteligência artificial. Muito se falou na NRF, o mundo caminha para ter dois tipos de empresas, as que são boas em IA e o resto. A IA, dessa vez, ela foi tratada cada vez mais como uma espécie de sistema operacional do varejo, ou seja, orquestrando toda a experiência de compra. É importante mencionar, Cristiane, quando a gente fala de inteligência artificial, dos GPTs, essa tecnologia ela se tornou pública em 2022, há cerca de 4 anos atrás. E naquela época a gente falava muito sobre a IA generativa. Na sequência, a conversa ela ficou muito mais técnica e muito mais relacionada à infraestrutura, em relação à quantidade de parâmetros dos grandes modelos, qual vai ser a métrica a ser definida por esses grandes modelos de inteligência artificial. Na sequência, a gente teve uma conversa muito voltada aos agentes de inteligência artificial, mais recentemente aos multi-agentes, e agora a NRF trazendo o tema Agent AI, ou seja, a IA como a grande orquestradora da experiência de compra. Esse foi o grande tema da NRF 2026. Eu queria que você trouxesse para a gente os principais insights que você viu, que você teve no evento. E a IA vai marcar um antes e depois no jeito de fazer compras, Maurício? Sem dúvida, Cristiane. A gente tem a sigla B2B, Business to Business. A gente tem a sigla B2C, Business to Consumer. Agora a gente está falando na NRF 2026 sobre a sigla B2A, Business to Agent, ou seja, as empresas hoje cada vez mais têm que aprender a vender para agentes. A NRF trouxe algumas palestras falando sobre como as pessoas cada vez mais vão poder delegar decisões de compras para seus agentes de inteligência artificial. Esses agentes vão tomar decisão quando comprar, o que comprar, a que preço, em que momento. Isso cria toda uma nova dinâmica de varejo e, ao mesmo tempo, muitas empresas vão começar a vender os seus produtos usando agentes, e a gente tem aí agent to agent, A to A, agente para agente. Ou seja, a gente está entrando, Cristiano, numa nova era, uma nova dinâmica completamente diferente no varejo, que tende a mudar todas as relações que a gente conhece até aqui. Quando é que a gente vai ver isso na prática mesmo? Olha, tem muita coisa já acontecendo. A gente já viu vários exemplos, principalmente na feira. Eram mais de 1.000 expositores na feira da NRF 2026. Grande parte dessas soluções voltadas à inteligência artificial e muitas soluções para o varejista acoplar a sua operação a agentes de venda e várias soluções para as pessoas passarem a usar no seu dia a dia agentes para realizar compras. E uma consequência disso, Cristiane, é o tema hiperpersonalização que, mais uma vez, a NRF trouxe com muita ênfase. Ou seja, cada vez mais, não existe mais aquela coisa um para todos, nenhum para um segmento. Ou seja, é um para um, one-to-one. Cada vez mais existe possibilidade de se fazer marketing de massa, mas de uma forma muito personalizada. E uma consequência disso, Cristiane, que se falou muito, por conta dessa hiperpersonalização, cada vez mais vão existir o que a NRF chamou das compras invisíveis. Aquelas compras que a gente não se programou para fazer, mas que a condição era tão perfeita para que naquele momento, naquele instante ela ocorresse, que ela vai ocorrer. Então, por exemplo, se um dia está quente, a gente passa em frente a uma sorveteria, a gente vai lá e compra um sorvete. Eu não acordei de manhã pensando, hoje vou comprar um sorvete. Mas, naquele momento, sobre aquela condição, naquele instante, fez sentido para eu comprar. Eu nem pensei nisso. No mundo digital, a NRF trouxe, por conta da inteligência artificial, por conta dos agentes, esse tipo de situação, dessas compras invisíveis, dessas compras não programadas,
tendem cada vez mais a fazer parte das nossas vidas. Tem algo que a gente abordou aqui ao longo dessa semana, porque a gente cobriu muito de perto a NRF aqui no nosso jornal. Mas uma coisa que a gente abordou foi a possibilidade de acesso dos varejistas menores a esse avanço na tecnologia. Maurício, como é que você vê esse cenário? Os pequenos comerciantes, eles vão conseguir participar dessa revolução junto com os grandes marketplaces? Sem sombra de dúvidas, Cristiano, eu acho que é o grande momento para os pequenos e médios varejistas cada vez mais poderem competir no mercado de igual para igual com os grandes varejistas. Inclusive, a NRF ela tem as seções de feiras separadas. Você tem a grande seção de feiras, onde estão as maiores empresas, mas tem também uma área toda dedicada à feira de startups. Então, são centenas de startups que oferecem soluções muito enxutas, muito mais acessíveis sob o ponto de vista financeiro, para que pequenos e médios varejistas possam acessar essas soluções e poder acoplá-las às suas estruturas. Então, é cada vez mais affordable, acessível, para que pequenos e médios varejistas consigam acessar essas soluções, essas ferramentas de inteligência artificial, acoplar elas na sua estrutura e oferecer dentro do seu negócio. Nosso tempo está acabando, mas eu não quero deixar de te fazer essa pergunta. A gente teve acesso a dados que indicam que quase 80% dos profissionais de e-commerce, do comércio eletrônico, já usam IA todos os dias. Como é que é esse uso atualmente? Olha, é importante a gente mencionar a inteligência artificial, ela pode ser usada de várias formas. Infelizmente, ainda de acordo com a nossa experiência, grande parte das pessoas, dos profissionais dos varejistas, ainda usam a IA como ferramenta de busca, de consulta. Eu acesso um GPT, faço uma pergunta e espero uma resposta. O que a gente tem que ficar atento, e foi o grande recado da NRF, que a gente está entrando numa nova era, essa era dos agent commerce, que a IA cada vez mais ela fica dentro da estrutura onde o trabalho realmente acontece. Hoje, a inteligência artificial ela é capaz de fazer buscas antes que a gente queira procurar algo, ela é capaz de fazer compras, ela é capaz de fazer a gestão do nosso inventário, disparar ordens de venda, ou seja, a inteligência artificial, quando tratada dessa forma, quando tratada dessa maneira dentro da estrutura de uma empresa, ela se torna muito mais poderosa. Então, Cristiane, sim, 80%, até um pouco mais, 80% dos varejistas já usam AI, mas o que a gente observa é que grande parte ainda usa da forma mais simples, daquela maneira que há 4 anos atrás, quando o GPT veio à tona, as pessoas começaram a se acostumar. Faço uma pergunta, ele responde. Hoje, a gente está entrando nessa era onde a IA ela é utilizada de uma forma muito mais profunda no varejo. Maurício, muito obrigada. Prazer te receber aqui, viu? Adorei. Bom fim de semana para você. Igualmente.